Síntese do livro Lamentações de Jeremias. O item 1 do nosso livro diz: a humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições do povo. Estudando Lamentações, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 22. O versículo 6 diz: e da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Isaías havia profetizado a glória futura de Jerusalém, mas nos dias de Jeremias o pecado levou a cidade à ruína. Essa profecia de Isaías até hoje não se cumpriu. A glória, ela não chegou em Jerusalém. E olha que Jesus Cristo, chamado Rei da Glória, veio, só que eles não receberam como Messias. A cidade populosa agora está solitária. A princesa agora está viúva, diz o versículo 1. Isaías anunciou esse desastre, mas Israel não mudou de vida, não mudou a direção. Isaías profetizou ali no ano 720. Então, se nós formos contar aqui até o ano da primeira leva, vamos colocar em número redondo no ano 600, então seriam cerca de 100, 120 anos antes. Tá bom? E depois no 586 você tem que colocar mais 14 anos, tá bom? Então, cerca de 130, 140 anos antes, Isaías profetizou. Veja o capítulo 39, versículos 5 e 7, o que diz: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra de Yahvé dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse Yahvé, e dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isso se cumpriu. Daniel, ele foi levado, e é bem provável, apesar da Bíblia não afirmar, é bem provável que ele tenha se tornado um eunuco. Os imperadores faziam isso, porque os homens sábios iriam ficar ali no palácio, onde às vezes o imperador tinha 10 mulheres, 20 mulheres, e então eles transformavam os homens em eunucos. E porque também alguns acreditavam que isso trazia uma energia maior ao homem, ajudando até na energia espiritual. Quando chega no versículo 6, Lamentações capítulo 1, versículo 6, Jeremias diz: os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Então, principalmente nessa última destruição, teve um cerco longo, Ezequias, os israelitas já passando fome, mais de um ano sem poder entrar comida na cidade, eles estavam então em grande dificuldade. Mas nós estamos vendo que a profecia existia. Quem estudava a profecia deveria ter mudado de vida, eles não mudaram. Mas Jeremias então está nessa grande tristeza porque ele está vendo a profecia se cumprir, e podemos dizer até parte da profecia dele, porque Jeremias também começou a anunciar 20 anos antes, que eles acabariam por ser destruídos. Ainda nos dias do rei Josias, Jeremias estava anunciando, mas eles realmente não mudaram. Quando chega no versículo 7, está escrito: lembra-se Jerusalém nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera nos tempos antigos. Ou seja, está falando para eles lembrarem-se dos tempos antigos. Se for recordar esse momento que muitos consideram na história de Israel como o mais triste, porque, por exemplo, Jacó desceu ao Egito com os seus filhos, foi diferente. Aqui estava a nação constituída, aqui estava um templo construído, e de repente essa nação, ela é atacada, a cidade destruída, o templo destruído. Então muitos consideram por isso o pior momento da história de Israel. Bom, eu não considero o pior momento da história de Israel, porque o que o Império Romano fará
com Jerusalém e com os israelitas é pior do que o que está acontecendo aqui. No ano 135 da era cristã, o imperador romano Adriano mudou o nome da terra de Canaã para Ciro Filístia, né? A Judéia, tudo mudou, passou a ser chamado de Ciro Filístia, ou seja, tentando apagar o nome de Israel. Também destruiu o templo e construiu outro templo no mesmo lugar do templo de Israel, e agora um templo dedicado a Júpiter. Isso, por exemplo, não aconteceu também lá nos dias de Nabucodonosor. E para piorar, proibiu os israelitas de ensinarem a lei em todo o Império Romano. Então o propósito do Império Romano era exterminar com os israelitas. Nabucodonosor não, ele levou cativo, mas ele não fez nenhuma exigência deles não ensinarem a lei. Então eles tinham uma liberdade de culto lá na Babilônia, apenas estavam cativos. Então eu não considero esse o pior momento da história de Israel. O pior momento da história de Israel até os dias de hoje foi essa destruição dos romanos. Será que com o anticristo será pior? Bom, o anticristo ele estará perto de destruir Israel, mas não conseguirá. Então são parecidos. A destruição de Adriano no ano 135 da nossa era. O que Adolf Hitler fez com os judeus também, o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. E o que o anticristo vai fazer, o anticristo também não podemos dizer que vai ser pior, porque ele não alcançará o seu intento. Ele estará perto, mas não alcançará.